Olá, voltamos novamente aqui com a nossa programação do terceiro Congresso Paulista do Fígado, da APEF. Agora teremos uma conferência, né, com um tema bastante atual, que nós, hepatologistas, cada vez entramos em contato cada vez mais nos nossos consultórios. A conferência será sobre lesões hepáticas induzidas por xenobióticos e será conduzida pelo professor Aécio Meireles de Souza, que já é conhecido de todos nós, que ele é professor associado de gastroenterologia da Faculdade de Medicina de Juiz de Fora, em Minas Gerais, professor doutor da universidade e membro fundador do Instituto de Fígado de Juiz de Fora. É com você, professor Aécio. Boa apresentação. Bom dia a todos. Queria agradecer inicialmente ao meu amigo Betinho pelo convite e, certamente, como eu o conheço bem, ele está se vingando dos tempos da residência por dar um tema tão amplo. Até para poder saber o que é xenobiótica, eu tive que pesquisar um pouco no dicionário. Mas nós vamos falar basicamente das lesões hepáticas induzidas por drogas, também falar um pouco sobre ervas e suplementos e, devido à aprovação de novos compostos para tratamento do carcinoma hepatocelular, também sobre o checkpoint. As manifestações clínicas indevidas por xenobióticos, elas são muito variadas, elas podem acometer apenas de um modo inespecífico alterações hepáticas ou se manifestar com qualquer doença hepática. As drogas são responsáveis hoje por 10% das lesões hepáticas nos Estados Unidos, mas na Coreia predomina principalmente as ervas medicinais, provavelmente devido à cultura do povo. Em termos de epidemiologia, a gente sabe hoje, devido aos trabalhos feitos na Islândia, que a amoxicilina e clavulanato, que, aliás, em todo mundo é isso, é a principal responsável, mas na Islândia, 16% era devido também à hepatotoxicidade devido a ervas, principalmente a Camellia sinensis. Trabalhos feitos pelo grupo de Lynn, dos Estados Unidos, verificou-se que houve um aumento de 20% na lesão hepática induzida por modeladores do corpo e substâncias dietéticas, aumentando muito de 2005 até 2014, o que é muito preocupante. Na rede latino-americana, que nós devemos pertencer, devemos notificar, o Brasil está em terceiro lugar, isso foi ano passado, e a gente está notificando cada vez mais, a gente vê também que muitas lesões são devido a ervas e anabolizantes. Bom, para a gente começar a bater um papo mais descontraído, esse é um paciente que me procurou em abril de 2016, já era cliente meu, tinha uma esteatose leve, exames totalmente normais, muito preguiçoso, não queria fazer exercício, falou que ia fazer uma bariátrica, não pude fazer nada. E ele fez a bariátrica, de fato, e foi operado no dia 1º de setembro, e no dia 9 de setembro, parece, ele estava ictérico, me procurou de novo, e eu fiquei muito preocupado, fui ver que substância ele teria usado. Como a mulher era enfermeira, ela foi até o hospital, levantou toda a ficha, porque eu nem o cirurgião sabia direito, e nós vimos que ele tinha usado enoxiparina apenas em uma ampola de cefalozetina. Vou deixar a cargo de vocês pesquisarem, nós vamos voltar a discutir esse caso mais à frente. Bom, a lesão hepática induzida por drogas, o diagnóstico é extremamente importante, muito desafiante, porque nós não temos um marcador específico. Ou seja, o médico tem que parar, pensar, repensar. Nem sempre o diagnóstico é feito na primeira tomada, às vezes nós demoramos um pouco mais. É necessário vocês já estabelecerem logo na primeira abordagem do paciente. Estabelecer o diagnóstico precoce, sempre que possível. Se possível, se tem suspeita de alguma droga não essencial, suspenda a droga. Ver se a lesão é aguda, se ela tem tendência a ser crônica. Avaliar o prognóstico para depois ver qual o tratamento que será feito. De que modo que nós vamos fazer isso, então? Primeiro, saber que as drogas têm dois grupos, as drogas intrínsecas ou diretas, que têm um período de latência muito curto, que, grande característica, quase sempre tem lesão em outros órgãos, principalmente rim e pulmão. Já as drogas idiosincrásicas, durante a sua preparação, são feitos testes em 5.000, 10.000 pacientes. Aí lança-se a droga. Depois que ela tem 30.000 pacientes usuários, aparece o primeiro sinal de hepatotoxicidade. Então, é importante. Qual é a diferença? Período mais longo, às vezes, a lesão é imprevisível, pode se manifestar com algumas manifestações alérgicas, ou ter um período mais longo, como a isoniazida, ou mais curto, como a maioria das outras drogas. De qualquer forma,
Vou mostrar 2 exemplos clássicos que eu tenho. Primeiro, vocês vão ter as lesões são exatamente iguais. Um paciente que durante o carnaval fez uso do que a gente chamava de cheirinho da loló, cocaína, cloroforme, bebida alcoólica, etc. Chega no hospital com uma lesão extremamente grave, transaminases muito elevadas, mostrando um caso de doença hepatocelular, mas prestem muita atenção, lesão renal, foi para diálise. Algumas drogas, vocês já conhecem, estão aí, são típicas, né? Cocaína, meldarona IV, êxtase, etc. Esse já é um outro caso de uma droga a seguir não previsível. O paciente já tinha tido um relato de hepatite anterior com allopurinol, voltou a usar 10 dias depois, ele me faz uma nova hepatite. Se vocês virem, os exames hepáticos são muito semelhantes ao anterior. O que difere? Não há lesão em outro órgão. E a recidiva foi muito rápida. Isso é que caracteriza as doenças idiosincráticas, em termos de diagnóstico. Se nós temos uma paciente que chega com esse caso, igual essa paciente, epilética, tomando fenitoína, que faz uma síndrome tipo Steve Johnson, hoje chamada de síndrome de Dress, com eosinofilia, é importante, o diagnóstico está praticamente feito. Então, mas nós temos, em todos os casos, de avaliar outras coisas, a expressão da hepatotoxicidade, casualidade, reutilização da droga e por aí afora. E como que se faz isso? Se você tem uma suspeita de um paciente que vem com uma suspeita de hepatotoxicidade, exames laboratoriais, obviamente, a primeira aposta, a primeira abordagem, exames laboratoriais para ver a gravidade do evento, ver se o INR está alargado ou não, e, à medida que se faz, já tenta afastar todas as outras causas, inclusive hepatites virais e etc., e provar que as vias biliares estão íntegras. Mas chama atenção, prestem muita atenção, elevação de aminotransferase e positividade de bilirrubina. E a gente classifica as drogas em hepatocelulares, colestático colunista, de acordo com o que está mostrado aqui, que é aquela clássica divisão da LT sobre a fosfatase alcalina. Definido que o paciente tem a sua lesão hepática, o que nós fazemos é seguir, vamos dizer assim, na tentativa do diagnóstico. Existem várias metodologias para auxiliar. A mais utilizada ainda é a RUPAN, que vai dando pontos. Os pontos fortes auxiliam no diagnóstico, auxiliam na pesquisa e pode, às vezes, ajudar a confirmar verdadeiramente um diagnóstico. Pontos fracos, trabalhoso, difícil, nem sempre corrobora com o diagnóstico. Vocês não vão conseguir fazer isso na primeira abordagem no consultório, e eu prefiro fazer mais uma abordagem clínica. Depois, se tiver dúvida, que eu vou recorrer a esses dados. Como assim? A abordagem no consultório é principalmente critérios cronológicos, verificar quanto tempo o paciente usou a droga, quando apareceu a lesão, se foi em termos de 1 semana a 3 meses. Aqui é necessário fazer um parênteses. Algumas drogas, como a isoniazida, elas podem demorar a apresentar as suas manifestações, às vezes com 1 ano. E outras se manifestam, às vezes, como a estatina é muito frequente, como uma hepatite autoimune sem autoanticorpos, ou com autoanticorpos sugestivos. E lembrar o seguinte, quem está tomando, fazendo uso de hepatite autoimune, ou de hepatite de estatina, ele, às vezes, um dia ele para de tomar, etc. Ou seja, ele já está pronto para fazer a sua hepatotoxicidade. Mas se houve a normalização hepática com a suspensão da droga, fecha o diagnóstico, afasta outras possibilidades e a readministração, que eu não aconselho, mas que muitas vezes o próprio paciente faz, e pode acontecer num caso igual esse. Paciente nosso antigo, há muitos anos, hepatite aguda por hidralazina, foi sugerido não use mais, questões financeiras, é muito antigo isso, reutilizou, fez uma hepatite fulminante e veio falecer. Bom, de posse desses ensinamentos, nós não vamos conhecer todas as drogas. Hoje a gente recolhe muito, a gente pede ajuda ao Livertox, por exemplo, tem a grande maioria, todas as drogas praticamente estão ali listadas. Vejam que a amoxicilina é uma das principais drogas. E nós usamos antibiótico em quanto tempo? 1 semana, no máximo 2. E a droga tem essa grande preferência em hepatotoxicidade, talvez pela quantidade de uso que a gente tem. Lembrar que essa droga, ela produz, você dá o tratamento antibiótico e, às vezes, 30, 40 dias depois é que vai aparecer icterícia. Sempre lembrar disso. Pode ser tardio, porque ela já foi suspensa. Bom, voltando àquele caso, que eu acho que é uma grande parte, quem não conhecia já pesquisou, a enoxaparina é hepatotóxica, mas ela produz lesão do tipo hepatocelular, passou sem eu querer aqui. Já a cefazolina, está aqui, tinha sido descrita praticamente 1 ano antes. Ela produz latência pequena, de 1 a 3 semanas, colestase leve, e o caso mais importante, doenças graves podem ocorrer, e normalmente por uma única dose apenas. Já
feito o diagnóstico desse, vamos continuar. Normalmente, a biópsia não é necessária, porque a droga sendo conhecida e havendo a suspensão da droga, vai resolver o problema. Quando é que eu vou biopsiar? Lesões hepáticas persistentes, suspeita de hepatite autoimune, ou quando a doença hepática progride, mesmo após a sua suspensão, eu posso pensar na doença hepática crônica. Aí vocês veem aqui, por exemplo, alguns exemplos depois de pacientes biopsiados. Esse é um paciente que usou Confrei durante muitos anos e fez uma síndrome chamada doença venoclusiva. Esse aqui é um paciente que o Betinho deve conhecer, que fez uma hepatite aguda devido a um uso de 14 dias por diclofenaco, depois foi biopsiado com 3 meses, estava ainda hepatite aguda, 6 meses depois estava cronificado. É de baixo a nitrofurantoína usada irregularmente durante 10 anos, ficou sensível e evoluiu para uma cirrose hepática. O próximo passo, depois disso aqui, como definir uma doença hepática crônica? Antigamente, a doença hepática crônica ela era classificada como uma persistência da lesão por mais de 3 meses. Esse é um paciente, Dr. Juliano Machado, paciente usando terbinafrina, e com 8 meses continuava ainda com os exames hepáticos alterados. Ele fez a biópsia mostrou um quadro de doença aguda com eosinofilia, ou seja, falando contra a doença crônica. Então, hoje, como a gente prefere classificar a doença crônica? Primeiro, a rede de Lin classifica a doença crônica se o paciente tem alterações hepáticas ou radiológicas por mais de 6 meses. O grupo europeu achou o melhor cutoff 12 meses. E alguns fatores de risco, como idosos, dislipidemia, gravidade da doença inicial com bilirrubina maior que 2,8, fosfatase maior que 1,1. Várias drogas produzem doença crônica e a mais clássica que produz cirrose é a metotrexate. Vamos para frente. Como falando de drogas específicas, sobre ervas e sobre suplementos dietéticos, o Brasil tem umas normas muito rígidas para receitar anabolizantes, extremamente rígidas. Mas esse não é o Brasil real. O Brasil real é esse que compra produtos em qualquer esquina, e principalmente anabolizantes para modelar o corpo. E o que ocorre nesses anabolizantes? Muitas das ervas têm anabolizantes associados, esses produtos vendidos comercialmente. Mas as principais manifestações são alterações transitórias, peliose hepática, hiperplasia nodular regenerativa, chance de carcinoma hepatocelular e, principalmente, o que a gente chama de síndrome colestática aguda. Essa é a minha casuística. Vocês vão notar o seguinte: todos os pacientes, exceto 2, têm fosfatase alcalina normal, mas a grande elevação de bilirrubinas, paciente chegando a 50 de nível de bilirrubina, transaminases pouco tocadas e praticamente fosfatase também dentro do normal. E vejam que o período de recuperação é longo. Esse paciente meu com 50, que é o primeiro aí, depois de muito tempo o médico fica muito complicado. Depois o cara tem 7 meses com icterícia, com prurido. O que você faz? Tomou ácido desoxicóide, tomou corticoide, não deu nem pelota. O dia que ele resolveu melhorar, ele melhorou espontaneamente. É isso que se faz. Então, não há indicação para usar nem corticoide, nem ácido desoxicóide nesse tipo de pacientes. Os modeladores do corpo se acometem principalmente pacientes mais jovens que querem melhorar a sua performance. Já pacientes mais idosos que usam suplementos dietéticos têm evolução mais grave, porque os modeladores, geralmente, eles se recuperam sem nenhuma ajuda. Já o que se usa muito no Brasil, todos os pacientes, a maioria dos pacientes é necessário perguntar se usa algum desse tipo de médico. A maioria dessas drogas nesse produto chamado Cura Tudo são hepatotóxicas. Só que o problema das drogas no Brasil é o seguinte: manifestações inespecíficas, dificuldade de diagnóstico, a maioria dos médicos não conhece, não interroga, fazer uma anamnese criteriosa, perturbar o doente, perguntar mais de uma vez, às vezes somente depois da segunda ou terceira consulta vamos descobrir o que tem. A lesão aguda é geralmente do tipo hepatocelular e, exatamente, as doenças também são mais graves que as doenças induzidas por drogas. Mulheres são mais susceptíveis. Quando nós comparamos as doenças hepáticas induzidas por drogas com a doença hepática induzida por DILI, vocês vão ver. As duas acometem mulheres, as mais idosas por drogas. As ervas produzem lesão hepatocelular, de preferência. As transaminases são mais elevadas nas ervas. As bilirrubinas são mais baixas, bilirrubinas mais altas ali. A gravidade é maior, na lesão induzida por erva. E a taxa de transplante é maior também na lesão induzida por ervas e a recuperação também pior. Ou seja, nós estamos em frente a patologias novas, desconhecidas e com maior risco do que as que a gente já conhece. Simplificando, o que o médico precisa saber? A hepatotoxicidade por erva é uma nova entidade.
e precisamos estar atentos para ela fazer um diagnóstico, fazer uma anamnese cuidadosa. O diagnóstico de DILI é muito mais difícil do que da DILI. Por quê? Primeiro, nós não conhecemos as drogas, nós não sabemos de onde foi tirada, quando isso vem do interior, do pessoal humilde, ele mesmo tem a sua erva, mas pode ser que a hepatotoxicidade esteja no caule ou que esteja na folha, nós não sabemos disso. E a variedade de nomes no Brasil. Uma droga que em Minas Gerais tem um nome, na Bahia tem outro, no Rio Grande do Sul tem outro. Nós ficamos, às vezes, complicados por causa disso. Por outro lado, a hepatotoxicidade por ILI tem uma apresentação clínica variável, mas pode mimetizar qualquer tipo de doença hepática. Ela é mais grave do que a hepatotoxicidade induzida por drogas, exigindo maior transplante ou evoluindo mais para o óbito. E eu gosto muito dessa conclusão, principalmente para o pessoal que está começando ou o pessoal que mexe com a universidade. Porque o diagnóstico da hepatotoxicidade por ervas e fitoterápicos é difícil, não só pela falta de informações espontâneas que o paciente dá, mas como o médico também não pergunta. Isso tem se avolumado muito, e eu acho que está na hora do currículo médico ser reformulado nessa parte. É necessário entrar esse tipo de aula dentro do currículo. Eu dei aula na Faculdade de Medicina quase 40 anos, continuo ainda assessorando residente. Nunca dei uma aula de hepatotoxicidade por drogas. Bom, por que os inibidores de checkpoint? Porque, normalmente, os nossos pacientes com doença neoplásica vão para os oncologistas. Nós tratamos o carcinoma hepatocelular somente, mas agora chegaram duas substâncias que foram aprovadas para o tratamento, sendo que a classificação de gravidade dos oncologistas em relação a nós é diferente. Eles valorizam muito a elevação da transaminase, valorizam pouco a elevação das bilirrubinas. Então, nós vamos ter que ter um acordo e fazer um tratamento em conjunto. E verificar que esses novos marcadores, a combinação deles aumenta muito a hepatotoxicidade. Ao passo que, normalmente, ela é hepatocelular ou colestática, podendo ser leve, mas podendo ser grave também. E o tempo de início é variável, vai de 1 a 3 meses, e nós devemos estar atentos para o tipo de lesão. A maioria dos casos dessa substância não apresentam anticorpos, mas podem ter quadros semelhantes à hepatite autoimunes, e a recorrência dessa DILI não é muito comum depois que se trata, principalmente se faz uso de corticoides. Quando nós comparamos vários tipos de substâncias, eu deixei apenas em vermelho o nivolumab, que foi aprovado agora, vocês vão ver que aparentemente a hepatotoxicidade é baixa, 1,5%, pode produzir quadro de hepatite autoimune, e se associado a outro checkpoint, ele aumenta a sua hepatotoxicidade. Provavelmente pode reativar o vírus B, correto? Responde a corticoide, é classificado na rede de Lean como E. O que é isso? São drogas que têm mais de 50% de relatos na literatura de lesão hepática. São drogas novas que ainda não foram analisadas convenientemente para saber o seu grau de hepatotoxicidade. Por outro lado, como tratar? Se eu tenho um paciente começar, antes de tratar, fazer todos os exames hepáticos, isso é óbvio, seria o natural. Durante a terapia, prova de função hepática antes de qualquer infusão. Se você tem uma elevação, uma alteração hepática, mas com transaminase menor que 3, continue com cuidado, refaça todos os exames. Se aparece transaminase maior que 5 e aumento de nível de bilirrubina, a primeira coisa é encaminhar para um centro de hepatologia, porque esse é um doente que provavelmente pode evoluir com gravidade. A biópsia hepática poderá ser necessária para definir. E aí fica aquela dúvida, como tratar? A maioria dos oncologistas sugere corticoide, talvez eu acho que seja uma boa, fazer um uso de corticoide, se ele não responder em INBF. Concluindo, DILI por inibidores de checkpoint é mais frequente com esse tipo de drogas, diferentes manifestações clínicas e gravidades podem ser vistas, avaliar a histologia pode ser importante e, principalmente, o tratamento precisa ser suspenso rapidamente, o uso de corticoides pode estar indicado. Bom, mas de um modo geral, como nós vamos abordar a terapêutica de pacientes que têm lesão por xenobióticos? Primeira coisa, avaliar o prognóstico. O prognóstico sempre foi feito pela chamada lei de Zimmermann, que se baseava em quê? Lesão hepatocelular, aumento de transaminase e elevação de bilirrubina, com chance de morte ou de transplante de 10% a 50%. O grupo europeu, o grupo espanhol, agora fez a nova lei de Rim, em que ele faz diferente. Ele pega a ALT ou a AST, que for maior, divide pela fosfatase alcalina. Se der maior que 5, a lesão é hepatocelular.
E se a bilirrubina for maior que 2,5, ela tem melhor avaliação do prognóstico, melhor avaliação da prevenção da lesão hepática mais grave. Eu acho que ela vai passar a ser usada, já foi corroborada pelo grupo de Lean. Por outro lado, vira a coisa ser feita, suspende a droga imediatamente, principalmente drogas que não forem essenciais. Recuperação espontânea pode ocorrer, avaliar a gravidade dessa droga, pacientes ictéricos necessitam cuidados especiais, suspeita de lesão hepática fulminante ou subfulminante com INR alargado ou encefalopatia, mandar hospitalizar em hospitais que têm um centro de transplante, é o ideal. Como avaliar a gravidade? Existe essa classificação e existe a classificação de Lean. Eu acho essa aqui um pouco mais simples. Vocês vão ver transaminase maior que 5 ou fosfatase maior que 2, bilirrubina menor que 2, caso leve. Mesmos dados, mas a bilirrubina subiu, ou ele está sintomático, caso moderado. Casos graves, mesma coisa, só com bilirrubina maior que 2, sintomático ou com um desses outros critérios. IRNI alargado, assítio encefalopatia com duração de menos de 26 semanas, acometimento de outros órgãos, e fatal, grave, fatal ou transplante. Fora disso, nós temos algumas coisas específicas. Então, por exemplo, no tratamento das doenças não com insuficiência hepática aguda fulminante grave, colestiramina pode ser usado no tratamento da lesão hepática por leflunomida, dose de 4 gramas, 6 e 6 horas durante 2 semanas. Tem sido usado associado com antihistamínicos também para poder no tratamento de colestase crônica por terbinafrina. Já nas lesões em criança feita pelo ácido valproico, o antídoto é a carnitina, essa dose de 100 mg IV em 30 minutos, seguido por 15 a cada 4 horas até a resolução do processo. Não tenho experiência nenhuma com isso, por não tratar de criança. Colestase prolongada, isso é uma grande discussão. Porque se você tem um paciente, igual aqueles que nós vimos lá dos modeladores do corpo, uma colestase importante, vamos usar ácido desoxicólico. Só que os trabalhos são extremamente contraditórios, não existe ainda nenhuma indicação pelo Guidelines europeu, o último que saiu agora, em 2019, para que se use ácido desoxicólico em colestase crônica. E corticoides. Também é muito frequente o colega pegar o seguinte, a doença está chegando, tem lá, etc., vamos dar corticoide. Existem algumas indicações específicas. Doença hepática grave induzida por idiosincrasia com fenômeno de hipersensibilidade. Hepatite autoimune induzida por droga, ele é fantástico. E agora, quando vocês viram lá atrás também, na hepatotoxicidade pelos checkpoints. As hepatites induzidas por drogas, elas têm as mesmas características da hepatite comum. Grande diferença. Responde muito bem ao corticoide e normalmente não recidiva. Trata-se durante 6 meses, depois tira a droga e veja, normalmente não há recidiva do caso, diferentemente da hepatite autoimune clássica. E o tratamento da insuficiência hepática aguda grave? Vocês vão ver que nesse último levantamento da rede de Lean, grande número dos Estados Unidos são responsáveis pelo acetaminofén. Parece ser o grande vilão, mas, coitado, eu acho que ele leva pancada também, bastante pancada, sem ter muita culpa. Porque existe hoje o que a gente chama também a insuficiência hepática aguda grave por idiosincrasia, que é pior do que o da acetaminofén. Quando vocês comparam a acetaminofén com a idiosincrasia, vocês vão ver o seguinte, que na acetaminofén ela é hiperaguda, mas ela recupera muito mais. A outra é subaguda, mas a recuperação é menor. As ALTs doença induzida por amino, a PAP, ela é maior, mas em compensação, a ALT da idiosincrásica é menor, mas a bilirrubina é maior, o que fala maior gravidade do caso. O transplante, o uso, já está muito bem sedimentado, o uso de N-acetilcisteína em até 48 horas ou mais. E hoje interroga-se o uso também de N-acetilcisteína em lesão hepática grave induzida por outras drogas. A recuperação se faz melhor no grupo do acetaminofén do que no grupo não acetaminofén. Como vocês viram, as taxas de transplante também são menores. Concluindo para isso aqui, NAC deve ser usado sempre, quando a lesão é por APAP, mesmo depois, um pouco mais tardio. Em casos das lesões agudas idiosincrásicas, usar boa resposta em pacientes com coma até grau 2 ou grau 3, má resposta em pacientes com MELD elevado, com coma grau 3 ou grau 4. Corticoide não melhorou em nada a evolução dessa doença, principalmente em pacientes com MELD elevado. Transplante hepático continua sendo ainda o gold standard, com recuperação em 80% em um ano. Concluindo, eu acho o seguinte,
Sempre que eu tenho um paciente com doença hepática induzida por droga, a primeira coisa que me chama a atenção é que muita gente suspende, já faz um diagnóstico sem antes pesquisar tudo. Muitas vezes o paciente está usando uma droga hepatotóxica, mas a lesão é outra. Pode ser hepatite E, por exemplo. Tem muito doente taxada com hepatite por metildopa, muitos anos atrás, que nada era mais era que esteatohepatite. Então, o diagnóstico vai mudando, e tudo isso que eu falei hoje pode mudar muito, à medida que a medicina vai evoluindo e nós vamos descobrindo outros dados que não eram sabidos. É igual o caso da cefazolina, né? Que é muito mais recente. Então, sempre pesquisar, a anamnese é importante. Se a lesão for hepatocelular, exclusive hepatites virais, se a lesão é do tipo colestático, sempre utilizar ultrassom e ressonância magnética. Biópsia hepática raramente utilizada. E muita atenção. Lesão hepatocelular, com icterícia em mulheres, cuidado com o risco da evolução para hepatite fulminante. Todo paciente com IR alargado também. Elevação de bilirrubina e fosfatase alcalina por mais de 30 dias, grande chance de cronificação do processo. Suspenda todos os medicamentos não necessários para o tratamento do paciente. Corticoide, em caso de hepatite autoimune, e em caso de doença com hipersensibilidade, e agora talvez na hepatotoxicidade por checkpoint. Eu queria agradecer, foi um prazer estar aqui, um prazer bater um papo com vocês. Muito obrigado. Parabéns, professora Aécio, pela brilhante aula, passou por diversos assuntos aí, que são altamente atuais. Os oncologistas, quando eles dão o checkpoint e aumenta a ALT, eles ficam desesperados. A gente chama a gente e ficam desesperados. Eu queria perguntar para o senhor, na prática do consultório, tem alguma situação que o senhor já entra com o Ursacol de cara, espera, aguarda? A minha impressão é que a gente acaba entrando porque não tem nada muito melhor para fazer. Como é que você lida no consultório, no dia a dia? Olha, é muito fácil dar uma aula, e eu já vi várias aulas, e depois você vê o mesmo colega que deu uma aula, falou uma coisa, fazer outra coisa no consultório. Essas dificuldades que você fala, eu passo. Só que o doente, normalmente, quando chega, se ele já chega com todos os exames, raramente eu começo, na primeira consulta, a usar o Ursacol, o ácido ursodeoxycólico. Normalmente eu vou repetir algum exame e vou ver a gravidade do paciente. Se a lesão é colestática, é aquilo que você disse, eu não tenho muito medo de elevação de transaminase, eu tenho medo de elevação de bilirrubina. Quando a gente chega com transaminase, bilirrubina tocada, meio elevada, já fico com medo. Eu prefiro, às vezes, avaliar um pouco, mas aquilo que eu te falei, né? Aquele doente, por exemplo, do anabolizante, foi impossível você tolerar o doente perguntando, não vou melhorar, não vou tomar remédio, não vou tomar nada, você acaba fazendo algumas coisas. E os trabalhos também de guidelines, eles se baseiam em muitos dados. Se você for estudar, mesmo no guideline europeu que saiu agora, existem trabalhos mostrando a melhora da droga com o uso do ácido ursodeoxycólico. Só que, como são evidências muito separadas, eles preferem não indicar. Mas faz parte do meu arsenal terapêutico usar o ácido ursodeoxycólico, sim. Não uso de rotina, em caso específico eu uso. Obrigado. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui no chat. E uma coisa que me chama muita atenção é que com essa medicina atual, a gente acaba perdendo, a gente faz tanto exame que a gente acaba perdendo, a gente diminui o tempo de história do doente. E é muito natural eles omitirem esses suplementos, remédios da academia. O senhor frisou na aula a importância disso, né? Até a importância da aula. É muito comum, quantas vezes você pergunta para tirar do paciente que ele está tomando aquele remedinho que alguém receitou, que o vizinho, o professor da academia? Olha, eu vou e volto várias vezes, né? E até eu, cara, não vou também bater papo e contra o paciente se ele não está usando. Mas eu já tive um paciente novo, 21 anos, chegou com o pai em janeiro, lesão típica, meio assim, hepatocelular, tudo normal, negava nada, nunca tinha usado nada. Voltou daí na outra consulta, também não usava nada, até que na terceira consulta eu consegui ver que ele usava uma droga que nada mais é do que uma Wang. Uma Wang é hepatotóxico. Ou seja, eu demorei 2 meses para fazer o diagnóstico, porque o cara demorou 2 meses também para abrir o jogo. Não sei se estava perto do pai. Então, é muito difícil. E todos os meus pacientes que eu mostrei aqui, que usaram anabolizantes, nenhum voltou mais para consulta. Isso é muito simples de explicar. Grande parte dele está usando anabolizante de novo. Eu acho, né? Ou então não gostou do atendimento. Também seria outra opção.
às vezes o paciente quer que a gente trate ele do jeito que ele gostaria, né? E quando pega Exatamente. alguém mais firme, Ele não acaba quer ser contestado, né? E aquele de 50%, de 50% de bilirrubina, ele já ia, também eu tenho que chamar a atenção, se não falei na aula, muita gente usando hormônio de crescimento. Ele ia usar o hormônio de crescimento para ajudar ele a ficar mais forte. Quer dizer, é coisa de maluco, né? Mas aquilo vai ser o vício.